tarde. Hoje é dia 6 de junho e eu vou conversar aqui com o professor Marminho, que participa conosco todas as semanas de uma análise global do momento que a gente atravessa, e nesse programa que a gente colocou o nome de Taubaté e do Mundo. Hoje a gente vai falar de um problema que o Brasil de vez em quando vê falar que existe e que na maioria das vezes é esquecido até que seja retomado, e que nesse momento está sendo motivo de bastante mídia. É o caso dos índios, das terras indígenas e dessa crise da FUNAI, do governo querendo resolver o problema e a coisa se agravando. Boa tarde, Marminho. Boa tarde, Yara. Então, é bom lembrar sempre, antes de falar dos índios, aquilo que eu normalmente termino dizendo aqui, mas hoje eu vou querer começar dizendo. Gente, esse é o Diário Taubaté de hoje. É importante vocês lerem o Diário Taubaté. É importante vocês lerem os jornais da cidade. E eu aceitei o convite daqui da Yara de vir fazer esse programa praticamente toda semana, por justamente entender a necessidade de ter uma imprensa local, um jornal mais forte. E vocês sabem que não é o único veículo de comunicação daqui da cidade, da região. Há vários, mas é importante que vocês prestigiem esses veículos. Pode ser o Diário Taubaté, vocês têm preferência por ele, comprem, assinem, leiam. É bom até comprar mais de um para poder comparar, eu digo isso sempre. Mas é um diário interessante que tem matérias aqui da cidade todos os dias. Vocês acompanham quase que em tempo real. Em tempo real somente na internet. Tem edição da internet no Diário Taubaté. Mas ele é um jornal importante por causa disso, porque vocês vão ter um acompanhamento dos fatos no dia a dia e verão aqui notícias que vocês não escutarão na televisão. Notícias aqui que são importantes. E lembrar sempre, já que nós estamos falando dos índios, que o nome Taubaté é um nome indígena. Que esse país é um país de indígenas, antes de ser um país lusófono, antes de ser um país de negros, é um país indígena. E, segundo os pesquisadores, tem mais de 500 anos enquanto país indígena. Tem muito mais. O Brasil pode ter 20 mil anos de existência, segundo alguns. Tá? Os índios já estavam aqui. Outro dia, o ministro Cardoso Alves, né, da Justiça, Luiz Antônio Cardoso, né, disse na televisão que era preciso de meios técnicos e científicos mais seguros para precisar com exatidão que terras pertencem mesmo aos índios, né, realmente pertencem aos índios. Eu quero responder ao ministro primeiro o seguinte: as terras indígenas do Brasil, isso é muito fácil do senhor entender. Começam numa cidadezinha do Amapá chamada Oiapoque e terminam numa cidadezinha também bonita lá do Rio Grande do Sul. As duas são belas cidades, chamada Chuí, e se estendem do litoral até a fronteira com os outros países. Aliás, esquecendo-se das fronteiras nacionais, as terras indígenas do nosso continente começam no Alasca e terminam na Terra do Fogo. Certo. Então as terras deixaram de ser propriedade indígena com as capitanias hereditárias. Isso também foi Pois é. O que acontece é o seguinte, é que os índios deixaram de ser proprietários, não foi por uma ação pacífica, negociada, nem por compra, nem por venda, foi por força. As pessoas vieram de Portugal para o Brasil com carta régia do rei de Portugal, doando as terras que não eram dele. Já chegou aqui, já tinha dono.
Ele já tinha dono, mas ele vinha com carta régia, e a carta régia dizia sempre com um mandato de pacificar ou expulsar ou matar os índios. Ele tinha os donos das capitanias hereditárias e depois as pessoas para quem os donos das capitanias hereditárias passaram terras tinham essa procuração. Então, na verdade, eles descobriram uma terra, eles não criaram, não fundaram, não inventaram. O Brasil como entidade política, né, cultural política, que tal qual é hoje, ele foi formado pela colonização portuguesa. A partir de 1500. Mas os índios já estavam aqui. Então, o Brasil está fazendo já 85, nós estamos em 2013. Ou seja, nós vamos completar 30 anos de redemocratização e luta contra a opressão. A opressão, o autoritarismo, o mandonismo, o totalitarismo, a falta de liberdade, a injustiça social, tudo isso começou no Brasil com o processo de genocídio dos povos indígenas. É um processo que já tem 500 anos. Na Europa e nos Estados Unidos fala-se muito do Holocausto, dos campos de concentração, dos campos de trabalho forçados, da Segunda Guerra Mundial, na Europa. Nós tivemos 2 holocaustos no Brasil, pelo menos. Um dos indígenas, desde a colonização, desde que começou a colonização, e outro que foi a escravidão, que era uma máquina de torturar pessoas até matar. Tá? Tivemos, olha, não foi por pouco tempo isso, foi por muito mais tempo do que durou a Segunda Guerra Mundial. Mas os horrores são equivalentes. Tá? Fala-se da Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai não foi tão cruel para brasileiros e paraguaios quanto foi a escravidão, nem quanto o massacre de indígenas. Porque pelo menos os paraguaios ainda tinham conhecimento de armas de fogo, eram tecnologicamente comparáveis. Eram 2 exércitos. Eram 2 exércitos. Os indígenas não sabiam nem fazer as facas que os portugueses faziam, quanto mais ter armas de fogo. Muito bem. E o governo da Dilma, que se diz um governo de esquerda, os trabalhadores, está diante de uma sinuca muito grande. Porque cabe hoje, nesta crise terrível, que não é pouca coisa, cabe à presidente Dilma o papel de tentar resolver essa crise de modo diferente, radicalmente diferente do que foi feito nesses 500 anos. Ou então perpetuar a opressão, a injustiça, a repressão, o mandonismo. Porque, obviamente, a fazenda Buritis não estava antes. Os índios estavam antes. Podiam ser índios de outra etnia, mas eram índios. Tá. E o que é que está acontecendo? Por que nós estamos vendo tantas revoltas de indígenas nesses últimos tempos? Porque o governo federal, segundo a própria Rede Globo de televisão, que é tida muitas vezes como a TV mais oficialista entre as TVs privadas, né, disse que a presidente Dilma, no seu governo, está esvaziando as funções da FUNAI. A FUNAI está perdendo o papel de demarcar terras. Isso está sendo transferido para o Ministério da Justiça e para outras entidades. Está se espalhando, está se diluindo, não é mais da FUNAI. E a FUNAI nunca funcionou muito a favor dos índios, ela sempre foi uma instituição ambígua. Na verdade, ela é uma sobra, um resquício ainda. A FUNAI ela tinha um papel ambíguo. Por um lado, ela de certa forma, defendia os indígenas até um ponto, mas até outro ponto ela também representava a dominação da sociedade branca sobre os índios.
ela defendia, mas também enquadrava os indígenas, tá? E o que se propôs nesses últimos anos? Que a FUNAI passasse para as mãos dos indígenas mesmo, que os indígenas se autogovernassem, eles mandassem nas suas terras e eles tivessem justamente a estrutura da FUNAI nas mãos para eles tomarem as decisões, certo? E que a diferença de status entre os índios e os não índios fosse apenas aquela diferença necessária para a preservação da cultura e da sociedade deles. Mas que os índios fossem tão iguais aos não índios, porque até agora os índios foram menos, tá, do que os não índios. Foram discriminados. Até um tempo atrás existia uma cláusula na Constituição que dizia que as mulheres e os silvícolas dos indígenas, eram relativamente incapazes. Ou seja, as mulheres e os indígenas eram equiparados aos menores de idade. Que também se diz isso nos menores de idade. Entendeu? Então, essa tinha sido a tendência do Brasil desde essa redemocratização de 85. A Constituição de 88 consagrou o direito dos indígenas, pelo menos, reterem o mínimo de terras que sobrou desde o descobrimento para eles, porque é ínfimo o que sobrou para eles do que era deles, né? E tem sido uma luta para fazer valer o que está na Constituição, porque estando escrito no papel não quer dizer que automaticamente exista na realidade. A demarcação das terras da Reserva Raposa do Sol foi um marco de direitos humanos nesse sentido, brilhantemente estabelecido pelo nosso Supremo Tribunal Federal. Uma coisa que não se pode negar ao Supremo esse mérito. Eles defenderam brilhantemente os direitos humanos dos indígenas nesse marco. Mas o que está ocorrendo? Está ocorrendo que, segundo acusam alguns, o governo Dilma está comprometido com os latifundiários e com o agronegócio. E que tudo isso faz parte de uma estratégia para reduzir ainda mais as terras dos índios e ter uma ocupação maior do agronegócio e do latifúndio. Coerente com isso é a aprovação do novo Código Florestal, que desprotege o ambiente, que tem uma proteção menor para o ambiente, em nome do que seria um suposto gargalo na produção. Ou seja, existem pessoas da direita que pregam que os índios e o meio ambiente, a defesa do ambiente, são dois gargalos que estão impedindo o agronegócio de produzir, que o agronegócio é uma maravilha, que é um gerador de divisas para o país. Essa é a tese deles. Então, portanto, as causas ambientais e os direitos dos indígenas teriam que ser sacrificados em nome desse falso progresso. É a mesma tese do governo Médici. O governo Médici, na ditadura, dizia isso, que o Brasil não pode ficar atrasado por causa de alguns índios. É uma tese da extrema-direita. É quase um hitlerismo isso. Tá? Muito bem. Compete à presidente Dilma, nesse momento, mostrar que ela ainda tem algum compromisso com os ideais de redemocratização do país, com os ideais de esquerda, pelos quais ela lutou. Tá? O presidente Dilma, a direita tem dito, pegou em armas. O presidente Dilma só pegou em armas para salvar a vida dos seus companheiros. E ela só matou pessoas para se defender. Essa é a verdade. O presidente Dilma, na década de 70, foi mais uma heroína do Brasil do que o próprio Lula. O Lula foi um herói dentro da sua escala, mas a presidente Dilma arriscou a sua vida, salvou a vida de companheiros, enfrentou como muito homem não enfrentaria o campo de batalha mesmo, e sofreu. Então, e esse passado de heroína dela, é esse que ela deve ter nesse momento. Recuperar a Dilma que ela foi, que eu quero acreditar que seja a Dilma verdadeira,
e se põe ao lado desses índios. Tente a saída negociada, sim. Tente a via negocial, sim. Mas solucione o problema. O agronegócio, que pese em todas as divergências que eu tenho, o agronegócio, ele já se caracteriza por um aporte maior de tecnologias para a agricultura. Ou seja, o próprio agronegócio ele já se baseia na ideia de que é possível produzir mais na mesma quantidade de terra. Ainda que isso tenha uma limitação física, natural, tal, mas eles já se baseiam nisso. Então, não faz sentido ficar expandindo terras se você tem uma política que aposta no agronegócio. Mesmo que eu ache que essa política esteja errada, mas se essa política, então não faz sentido tomar terras dos indígenas, acabar com reservas que são responsáveis por nascentes de rios, que nós precisamos das nascentes de rios, a agricultura precisa, o ser humano na cidade precisa, nós precisamos de água. Entende? Então, mas não é o caso de existirem nesse fato dos indígenas aí, com as demarcações de terras e essa violência que já está surgindo lá no meio deles, essa existência de ONGs, um pessoal alheio à causa indígena. Mas olha, veja bem. Lutando, misturando estação e a gente não sabe nem o que o índio quer, nem quem é que tem razão. Yara, o seguinte, existe muita gente perturbando o indígena. Eu sou defensor da seguinte tese, que não tem ninguém que ir lá fazer nada com o índio. Não, verdade. Mas também acho que tem que expurgar esses terceiros o Brasil proibiu já há alguns anos, por exemplo, a entrada de missionários nas terras indígenas. Existem organizações de igrejas que mandam missionários para as terras indígenas a título de serem pesquisadores. Não são pesquisadores de universidades brasileiras, não, são pesquisadores estrangeiros. Que bem levam... vão lá para ensinar a Bíblia aos índios. E acabam levando outras coisas, né? Pois é. Nossa riqueza... A Shell fauna. na Venezuela comprou terras indígenas convencidas por missionários norte-americanos. Tá? Tudo isso tem, esse problema tem. Mas aí é que está. A pergunta que a professora da Unicamp, Niputinelli Orlandi, fez para os movimentos, vários que tinham ali, pessoas discutindo num certo debate, ela perguntou: por que somos nós que vamos ajudar os índios e nunca os índios que nos vão ajudar? Quer dizer, nós temos essa pretensão. Eu digo assim, é difícil falar que uma ONG, assim o assado, que intenção que tem, não é porque são pessoas estrangeiras que vão ser mal intencionadas. Mas eu estou querendo dizer o seguinte, questão indígena é desde a origem. É desde a origem, pois é. Então, o que eu acho tem que ser julgada a questão indígena. Pois é, o que todos tem os interesses terceiros. Pois é, seja então, do agronegócio, seja exatamente, de igrejas, etc. Eu acho que o que funciona é o que estava se tentando já a partir de 88, que deve ser retomado. O que é? É dar autonomia para os índios. Deixa os índios decidirem. Deixa os índios serem donos do seu nariz. Deixa eles mandarem, se governarem, decidirem. Se eles requisitarem alguma ajuda técnica, de que universidades, órgãos federais possam dar, tudo bem. Mas deixa os índios decidirem. Sim, mas eles têm que fazer isso numa terra que é deles. Na terra é essa. Pois é. E deixar a FUNAI demarcar as terras. Deixa a FUNAI demarcar as terras. Porque veja só, se você andar aqui no estado de São Paulo, no Vale do Paraíba, no sul de Minas, nós vemos braquiara para todo lado. Tá? Terra que é própria já para a agricultura, que não é utilizada para a agricultura.
Nós não temos necessidade de derrubar mais florestas, nem na Amazônia, nem na Mata Atlântica, para fazer agricultura. Nós já temos. As áreas devastadas. Já temos áreas devastadas pelo café. Você pode sair daqui de Taubaté até Ubatuba ou até Caxambu. Você vê um monte de terra que poderia estar criando gado, que poderia estar tendo plantação disso, daquilo, que não está sendo usada. O estado do Rio de Janeiro... Na verdade, você anda pelos principais estados do país e o que você vê é um vazio de áreas enormes à beira de estradas poderosas que levam a lugares importantes, inativas, improdutivas. Exatamente, entendeu? É isso. O sul do estado do Rio de Janeiro, se vocês andarem, vocês vão ver o que plantado. Lugares que, por exemplo, São João do Meriti, que produziam laranja a toneladas, pararam. Mas por quê? Por que não investir nesses lugares de novo? Vamos plantar, vamos produzir, mas onde tem espaço já usado para isso, para que vai desmatar mais? Já foram desmatadas sesmarias e sesmarias no Brasil inteiro, ao longo, fizeram estradas de ferro ao longo. É só aproveitar essas terras. Pode fazer uma reforma agrária, pode... Não, mas o agronegócio quer se implantar na terra indígena. Quer se implantar na terra indígena, então não faz sentido. Não faz sentido. Simplesmente porque é mais barata a terra lá. Você acha que é mais barato matar pessoas ao invés de negociar? Não, e o custo social? Pois é. Né? O custo social do índio desprotegido, o índio não sendo mais dono, o governo não atendendo. E você mandar pessoas para lá. Os pseudo-donos das áreas, matando o índio e roubando o índio. Roubando o índio. E mandar pessoas para essas áreas que não são adaptadas para viver nesse ambiente, para morrer do quê? De malária, de outras doenças. As pessoas... Não, a questão, está tudo errado. Tudo errado, gente. Caxambu é uma cidade ótima, tem muita água, Baipendi também, dá para fazer agricultura lá, dá para fazer agricultura aqui em Taubaté. Aqui a gente tem plantação de arroz, é só ver qual é o problema do produtor rural e resgatar isso. São Luís do Paraitinga, tá? Barra Mansa, Volta Redonda, todos esses lugares têm terras e terras para plantar, entende? Tem que aproveitar isso e não tirar do índio, deixa o índio viver em paz. Assim como a gente se irrita que na hora do almoço vem gente bater a porta para perguntar se você já ouviu falar na Bíblia, como se fosse possível no Brasil, um país católico e cristão, você não ouviu falar de Jesus Cristo nem da Bíblia. Você já ouviu falar da Bíblia, irmão? Assim como isso incomoda as pessoas, imagine o que é a gente chegar na sua casa de barco com um monte de arma e começar a atirar em você, gente para quem você não fez nada na vida. Então é isso, deixa o índio em paz. Não parar com essa senha, vamos usar o que a gente já tem. Vamos repetir Jesus, dai a César o que é de César e ao governo o que é do governo. Não, é a Deus o que é de Deus, é de ser Cristo. Entendeu? É isso, gente, é isso. E os donos da terra que se acalmem, porque essa terra já tinha dono. Pois é, exatamente. É uma questão de justiça, mais nada. É uma questão de justiça. Tá. E aproveitando aqui, já que no último programa nós tínhamos comentado sobre... Queríamos falar sobre as eleições do sindicato. Então, o que aconteceu foi o seguinte. Eu primeiro recebi uma notícia, depois fui até o sindicato conferir. No sindicato eu escutei outra notícia, depois conferi nos jornais. Entre uma conversa e outra, eu cheguei ao resultado qual que foi. Como o Brasil tem um congresso, os deputados são eleitos nos estados, né, e cada estado dá mais para um partido para o outro, conforme a votação. O que acontece na eleição do Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté é que cada fábrica tem a sua representação, que deve ser proporcional, segundo eu entendi, proporcional ao número de associados do sindicato. Muito bem. A chapa 1 da CUT fez a maioria absoluta nessa eleição. Então a CUT saiu como vencedora contra a chapa 2. Né? Ela fez mais representantes dos trabalhadores do que a chapa 2.
Porém, o que aconteceu foi que, infelizmente para o Isaac do Carmo, ele não se reelegeu. Então, o Isaac do Carmo, nesse momento, ele sofreu um revés. Mas a CUT saiu vitoriosa na eleição dos metalúrgicos. Normal esse resultado? Normal. Era de se esperar. Por quê? Porque o Isaac do Carmo, quando foi candidato a prefeito, ele cresceu justamente pela estrutura, pelo apoio que ele recebeu do PT local e nacional, que trabalhou com afinco para promover um candidato do PT. E ele teve a votação que teve, cresceu justamente por ser o candidato do PT. Se fosse outro candidato petista, teria tido o mesmo crescimento. Então, de uma certa forma, o que está acontecendo é, não se pode dizer que o PSDB parou o efeito dominó do PT, pela essa eleição nos metalúrgicos. Só podemos dizer o seguinte, o PSDB pode dar um pouco mais de trabalho para o PT, mas o PT continua firme e forte, né, e com possibilidades de crescer. Agora, o Isaac do Carmo é que talvez não seja mais a liderança do PT aqui na cidade. Se isso vai ser bom, se vai ser ruim, depende de quais ações o PT e o PSDB vão desenvolver daqui para frente. Eu digo, por mais erros que eles tenham cometido, eles podem corrigir os erros e rever posições. Não excluo isso, né? Agora, eu mantenho as minhas. E eu acho o seguinte, a questão sindical, a questão política e a partidária, aqui nesse momento, está como um motorista dirigindo na serra no inverno. Não dá pra gente enxergar um palmo na frente do nariz. Pois é, mas olha, gente, vai ser bem interessante daqui para frente a política municipal, se essas disputas também envolverem mais a população, não para a população tomar partido de um de outro, se colocar do lado de um de outro, mas para ela entrar nessa disputa e reivindicar mais. Entendeu? Reivindicar soluções. O que a gente vê aqui então até é o berço esplêndido. Ninguém faz nada e todo mundo espera que o outro faça. Pois é, tem que reivindicar mais, entendeu? E vamos ver se daqui para frente também a política de Taubaté fica menos coronelista. O que quer dizer coronelista? Deixar de ser família A contra família B. Tá? Isso é triste. Uma cidade industrial não pode ter essa visão de cidade cafeeira do tempo da República Velha. Não pode. Ela tem que ser mais profissional. Então ela pode ficar mais interessante se ela for mais partidarizada e mais participativa. Mas veremos. E eu vou estar sempre fazendo as minhas críticas e colocando o dedo na ferida na hora que eu acho que eu tenho que colocar. Não acho que isso seja um esporte, não acho que fazer política é escolher alguém por semana para pegar no pé da pessoa. Não é assim que se faz, a gente tem que partir de causas, de bandeiras, né? E eu continuo com as minhas bandeiras, as minhas causas. E o Diário continua com as suas entrevistas semanais com o professor Marminho na análise global, local, estadual, nacional, e a gente pode falar aqui de qualquer tema. E se alguém quiser sugerir... Leiam, comparem, comprovem, confiram. Leiam. Não precisa acreditar em tudo que vocês lerem em qualquer jornal. Mas leiam jornais e leiam o Diário de Taubaté para vocês... Mas no Diário vocês podem acreditar. Bom, não tem onda, não. Que não tem, aqui a diretora está garantindo. Mas, gente, é importante vocês lerem para vocês se situarem. Depois vocês vão atrás, vão saber mais, procurar ver os lados e tal. Mas é um começo, aqui. E aqui não tem uma mentira, né? Nunca teve ao longo dos 38 No jornal é que vocês começam a discussão. E a realidade é dialógica, é dialética. Vocês sempre estão em debate. Ok. Obrigada. De nada. Até semana que vem. Tudo de bom para todos.